E aí pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui para falar com vocês sobre a ferramenta de texto. Texto no Illustrator, todas as possibilidades. Então, a partir de agora, você vai ver aqui comigo no computador, direto no Illustrator, como que as paletas de controle, como que a ferramenta de texto vai poder te ajudar a fazer um monte de coisas legais no Illustrator. Bem rápido, bem fácil, bem simples, tá? Uma única ferramenta, várias possibilidades. Então, vem comigo que é agora. Nós estamos aqui no Illustrator e eu vou mostrar para vocês algumas questões. Vamos começar com uma coisa muito simples, muito básica, criar uma página em branco para a gente poder testar a ferramenta de texto. Então, olha só, arquivo, novo documento, bem simples, pegar uma página A4, deitadinha e dei OK, tá bom? Se o Illustrator não estiver muito legal, tá? O que você faz? Janela, Workspace, né, área de trabalho, resetar Essenciais Classic. Vai ficar tudo bonitinho de novo, tá bom? Se a gente pega a ferramenta T, né, aperta a tecla T, vem aqui ó, na ferramenta de texto, né, essa ferramentinha aqui, então o texto está na ponta do meu mouse. O que eu tenho que fazer agora? Com um único clique, em qualquer lugar da minha página, a ferramenta está funcionando. Só que eu tenho duas possibilidades. A primeira delas, quando eu só clico, eu vou ter o texto artístico. Quando eu clico e arrasto, eu tenho o texto em parágrafo. Então, veja bem comigo. Ó, apenas cliquei e ele já até me deu um texto de exemplo. Se eu trabalhar com esse texto segurando a tecla Shift, eu aumento e diminuo proporcionalmente. Se eu não usar o Shift, eu distorço ele, tá vendo? Então, usando o Shift, eu posso aumentar esse tamanho desse texto. E aí, se eu dou um clique duplo, eu posso selecionar igual no Word, por exemplo, e redigitar aula de Illustrator. Né? Então, aqui eu vou desenvolver o meu texto. E ele comporta exatamente igual um objeto. Então, vou fazer aqui um retângulo, e se eu pego esse retângulo e não seguro o Shift, aumento e diminuo, ó, eu distorço ele, assim como o texto. Mas, se eu seguro o Shift, aumento e diminuo proporcionalmente, assim como o texto aumenta e diminui proporcionalmente. Então aqui é a primeira questão para a gente ver. A segunda questão é que, se eu dou um clique duplo na barra de ferramentas, aqui na colorização de conteúdo, eu clico em qualquer cor e eu posso aplicar essa cor. Então, eu posso mudar a cor aqui e facilmente eu aplico uma cor qualquer para o meu texto. Tá vendo? Isso já é bem tranquilo. Então, esse é o primeiro contato que a gente tem com a ferramenta de texto. São as primeiras questões que podem ser feitas. Como eu posso controlar melhor o texto? Quando eu seleciono meu texto, na parte superior existem elementos de controle. Mas para a gente controlar ele por completo, eu vou vir no menu Janela, Window, e eu vou vir em Type, que é tipo, e eu tenho aqui, ó, Caractere. Quando eu chamo a paleta de caractere, eu posso separar ela porque tem Caractere, Parágrafo e OpenType. O OpenType, nós não vamos aprender ele nesse curso nosso aqui. Vamos deixar o OpenType de lado por enquanto, tá bom? E vamos trabalhar com questões mais básicas e mais práticas, caractere e parágrafo. Aqui no caractere, na primeira opção, se eu clico, eu posso escolher a fonte. E na medida que eu vou mudando de fonte, veja que ele vai me dando a amostra dela lá no meu texto selecionado. Tá vendo? Quais fontes aparecem aqui? Todas que estão instaladas no meu computador. Então, qualquer fonte que estiver instalada, ele vai aplicar para o meu texto. Tá vendo? Facilmente eu mudo aqui o tipo do texto, né? Quando a gente trabalha, a primeira opção aqui é a tipografia. Qual é a tipografia utilizada? Aqui embaixo eu tenho as versões dela. Por exemplo, essa Acumin variável aqui, ó, ela tem muitas opções. Todas são a mesma fonte, mas eu tenho opções extra condensada, né? Então tem inúmeras opções dela. Algumas tipografias são menos completas. Então, por exemplo, Helvética. A Helvética, ela tem menos opções, tá vendo? Bold, oblíqua. Então, ela tem menos opções que a Acumin, por exemplo.
Então, depende muito do que eu estou escolhendo. Aqui eu mudo o tamanho, então aqui está 51 ponto, um número esquisito. Eu posso colocar 52, eu posso colocar 33, não importa qual número, o Illustrator sempre vai aceitar. Então eu posso pôr 55,9. É um valor extremamente específico e o Illustrator aceita, né? Então, por enquanto aqui, olhando para essa paleta de controle do caractere, a gente aprendeu a mudar o tipo da fonte e mudar, né, a versão dela, se é itálica, negrita, normal, né, de acordo com a tipografia que nós temos. Dá uma olhada aqui agora que eu vou mudar também, né, o espaçamento entre linhas e os espaçamentos entre os caracteres. O espaçamento entre linhas, que é essa opção aqui, é chamado de leading, né? O leading, ó, se eu tenho várias linhas no meu texto, na medida que eu mudo esse leading, ó, eu vou tendo um espaçamento maior ou menor do meu texto, tá vendo? Aqui eu tenho os valores já pré-definidos, mas, por exemplo, está 48 aqui. Ah, eu acho que 50 fica legal. Ok, basta você configurar aqui e está tudo certo. Então, o leading, que é o espaço entre linhas, eu vou trabalhar dessa forma. Se eu coloco no alto, quando eu coloco ele no alto, também tem um valor esquisito, esse valor é de acordo com este valor. Então, o alto é o espaçamento normal dessa tipografia dentro desse tamanho. Se eu mudo aqui para 60, olha lá, o alto também muda. Tá vendo? E como que eu sei que está no alto? Quando está entre parênteses. Estando entre parênteses, está tudo certo e eu sei que está no alto. Pode ficar no alto ou pode ficar, né, do jeito que eu melhor entender. Então, se eu ponho o asterisco 2, eu estou multiplicando por 2. Né? Se eu pôr vezes 2, não dá. Isso. Então, tá aqui, ó, no automático. Se eu tiro parênteses, ó, eu vou tirar esse parênteses, tá? E vou pôr aqui, ó, asterisco 2. O que que eu estou dizendo? Que eu quero multiplicar por 2 esse espaçamento. É o espaçamento duplo, tá vendo? 144. Ele calcula para mim. Então, se eu quiser mudar, ó, se eu falar, não quero metade disso, barra 2. Olha lá, ele sempre vai calcular. Se eu quiser metade de novo, barra 2. Então, ele vai fazer cálculos para mim desse leading de acordo com o que eu colocar aqui para ele, tá bom? Já o tracking e o kerning são dois espaçamentos diferentes. Kerning é do lado de cá, se você deixa o mouse em cima, olha lá, ele escreve para você, kerning, e se eu colocar aqui, tracking, né? O que é kerning e tracking? Kerning, ele vai separar as letras com uma métrica para deixar isso aqui mais harmônico. Então, o automático, o óptico, métrico ou zero. Às vezes muda pouco, às vezes não muda nada, então é sempre bom trabalhar com isso aqui, com textos maiores. Textos menores faz pouca diferença. Já o tracking, se eu coloco aqui um valor zero, é o valor normal que ele sempre teve. Mas, se eu coloco aqui um valor, por exemplo, de 50, olha como que o texto vai se espaçando. Né? Ah, eu quero 200, ele se espaça mais ainda. Ah, eu quero 100, e ele está menos espaçado. Tá vendo? Ah, eu quero negativo, então eu quero menos 30, deixar as letras mais juntas. Pode? Claro que pode, tá? Então isso vai depender. E eu posso selecionar um texto e dizer, olha, esse aqui eu quero menos 50, esse eu quero mais 50, por exemplo, e esse eu quero 300. Pode? Também pode. Veja que, de acordo com o que eu seleciono, eu vou inserindo um tracking diferente para cada parte do meu texto, certo? Então, basicamente aqui nós temos essas opções. Por enquanto, a gente trabalhou somente com texto artístico e dentro da paleta caractere. Agora vamos interagir a ferramenta texto com a ferramenta caneta e você vai ver que tem uma surpresa muito legal. Então, pessoal, agora nós vamos usar a ferramenta caneta para criar um caminho que o texto vai seguir por ele, né? Então, por quê? Porque eu posso trabalhar o texto só retinho? Posso, clico, digito, faço o texto retinho, mas muitas vezes no design, na propaganda, na moda, nas várias áreas em que o Illustrator está inserido, eu não preciso do texto reto, eu preciso que ele siga um caminho, que ele faça um círculo, que ele
tenha um formato diferente. Então agora eu vou mostrar para você como que você faz isso de forma muito simples e muito rápida. Presta atenção em mim aqui agora, que vai ser muito legal. Então, pessoal, agora nós vamos ver o texto artístico ainda, né, com algumas interações, tá? Interagindo ele com a caneta e interagindo ele com o Pathfinder. Então, tem duas formas de a gente fazer esse texto com que ele fique mais interessante e diferente daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, só linear, retinho, bonitinho, tá bom? Presta atenção aqui. Então, vou abrir aqui uma página nova em branco, vazia. Então, tá aqui minha página, minhas paletinhas de controle estão aqui, lembrando onde que elas ficam, janela, tipo, caractere e parágrafo. Então, agora eu vou pegar a ferramenta de caneta e vou clicar, tá vendo? Ó, e vou criar aqui um caminho qualquer. Vou fazer uma minhoquinha aqui, um negócio qualquer. Aperto o ESC para cancelar aqui, ó, para parar de desenhar. Vou pegar a ferramenta de texto e quando eu coloco esse texto em cima da linha, observa que ele modifica. Ele não só modifica, mas ele também cria, ó, um texto sobre essa linha. Uma coisa que é legal é que eu posso dar um clique duplo, eu posso editar o texto, tirar texto, colocar texto, isso não tem problema. Posso selecionar esse texto, mudar a tipografia dele, por exemplo, né? Então, mudo a tipografia, mudo o tamanho. Então, todas as questões sobre o texto podem ser alteradas aqui. Outra questão é que esse texto pode andar sobre o caminho. Por quê? Porque eu falei para vocês que a seta preta edita o objeto inteiro e a seta branca edita partes do objeto. Nesse caso aqui, esse objeto é feito da linha, feita pela caneta, e do próprio texto. Se eu pegar a seta branca, eu posso editar tanto o texto quanto a linha. Veja bem, se a gente pega aqui a ferramenta da setinha branquinha e clica na linha, olha lá, eu posso alterar essa linha e criar outro caminho, alterar esse caminho de maneira que ele fique mais interessante. Posso clicar nesse ponto, por exemplo, e deletar ele. Seleciono esse outro ponto, ó, e deleto. Então, eu posso tanto clicar nas linhas e alterar as linhas de lugar, ó, quanto o próprio texto. Como assim? Se eu clico no texto, observa que aparecem outras formas e eu posso clicar aqui, ó, e arrastar ele ao longo do caminho, ou também clicar nessa outra linha e arrastar para baixo, ó. E aí eu mudo a disposição do texto em relação à linha, ó. Cliquei, arrastei, clico e arrasto, ando com ele ao longo da linha, ou ainda jogo ele em outra disposição em relação à linha. Se eu pego aqui a ferramenta elipse, crio uma elipse qualquer, ó, deixo só a linha. Vou chegar aqui pertinho para eu poder abrir essa elipse. Pego a caneta, aperto aqui, ó, dou um clique aqui, outro aqui, adicionei 2 pontos. Pego a seta branca, atalho a tecla A, seleciono um desses 3 pontos e deleto. Abri a elipse. Se eu pego a ferramenta de texto agora e clico, eu crio um texto ao redor dessa elipse. Tá vendo? Então, e aí esse texto eu posso, por exemplo, tirar um pouco de texto, ó, só para vocês verem, e eu posso navegar com o texto ao longo da elipse, ou ainda clico aqui, jogo ele para dentro da elipse. São possibilidades que vão acontecer ao longo desse texto. Uma outra possibilidade do texto artístico, né, que a gente vai poder trabalhar, uma outra possibilidade do texto artístico é converter ele de texto para objeto. A gente chama isso de criar outline, create outline, né, converter em curvas o texto. Ou seja, deixa de ser texto, passa a ser um objeto vetorial. Olha como é que faz. Então, eu vou pegar aqui, fiz um texto qualquer, tá vendo? Se eu pego esse texto, clico em objeto, clico em type, criar. Se eu pego esse texto,
clico em Type, seleciono ele, né? Ó, clico em Type, Create Outlines, Shift Command O, ele deixa de ser texto e passa a ser objeto. Se eu separo todo ele, cada letra, tá vendo? É um objeto separado. Qual a vantagem disso? Olha só, vou fazer um texto, Luciano Araújo. Pus meu nome aqui, vou escolher uma tipografia, então vou pegar a própria Helvética aqui. Vou pegar uma Helvética Bold, vou lá no Type, Create Outlines, Shift Command O, objeto desagrupar, e eu tenho todas as letras separadas. O que eu posso brincar agora? Eu posso, por exemplo, ó, uma letra grande, uma letra menor, esse C pode vir aqui, o I, ó, girei ele, diminuir. Então eu posso começar a inventar moda aqui, ó, de forma que esse texto pode ficar legal. Inventar qualquer coisa aqui para vocês verem. Ó. Então, a gente pode brincar com isso? Pode, tá vendo? Fiz aqui uma coisa malucona, né? Ah, vou pegar agora esse A menor, esse R um pouquinho maior, esse outro A maior ainda, tá vendo? Vou pegar o U, ó, posso pegar a seta branca, clico nesse ponto, diminuo o acento, seleciono todos os pontos, trago o acento para dentro do U. Posso clicar nessa letra, ó, arrastar para arredondar os cantos, tá vendo? Sempre com a seleção branca, porque eu estou editando partes do meu objeto. Então, todo objeto vetorial eu posso trabalhar com a seleção branca, porque eu vou editar pontos e linhas. Se eu quisesse arredondar os cantos, ó, então, tecla A, que é a seta branca, clico no objeto, arrasto os cantinhos. Se eu quiser selecionar apenas alguns cantos, ó, arrasto. Mas isso só é possível se eu criar o outline. O que é o outline? É quando a fonte deixa de ser fonte e ela passa a virar um objeto vetorial. Tá vendo? Então, a gente pode fazer uma série de alterações. Olha esse Azinho aqui no meio dele, posso arredondar mais, e essa fonte ficou toda modificada. Outra coisa que é interessante é que esses objetos, como são independentes, podem também, ó, receber cores independentes. Cada um pode ganhar uma corzinha diferente e fazer uma composição aqui toda colorida. Tá vendo? Então, cada uma delas recebe uma cor e a gente cria uma coisa diferentona. Então, quando eu converto o texto nesse outline, né, deixa de ser texto e passa a ser objeto, visualmente é texto, mas tecnicamente ele é um objeto vetorial, como se tivesse sido feito com a caneta. Se ele é um objeto vetorial, pode também trabalhar com Pathfinder. Olha lá, eu posso pegar, por exemplo, né, então vamos interagir as letras, vou pegar esse U aqui, ó, então, e vou pôr o A. Vou jogar o A para cima e vou fazer o seguinte, ó, vou copiar o A, Shift U, janela, Pathfinder, e vou dizer, ó, um corta o outro. Depois eu vim no editar e colar no mesmo lugar, porque eu tinha copiado. Se eu pego esse U e separo ele um pouquinho do A, ó, tem a sensação que ele estava um por cima do outro, dá uma brincadeira assim. Eu posso também, ó, vir aqui, por exemplo, nessa letra A, vou fazer assim, ó, vou pegar a caneta, vou criar aqui, ó, essa linha, tá vendo? Tá vendo que eu criei esse objeto esquisito marrom? Esse objeto marrom, Shift a letra A, mando cortar, e eu criei aqui uma letra A esquisita. Ah, mas não ficou tão bom. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer mais um objeto, e vou completar aqui, ó, esse A. Então eu tenho esse objetinho verde, Shift laranja, soldei. Então eu posso fazer adições e subtrações nas letras. Eu posso pegar a seleção branca e diminuir isso aqui. Posso, ó, arredondar esses cantos, diminuir esse. E assim
por diante. Então, dessa maneira, eu faço a edição que eu quiser em qualquer tipografia. Na próxima aula, a gente vai aprender o quê? O texto em parágrafo, textos mais longos, textos que vão receber uma outra tratativa também dentro do Illustrator. Assiste a próxima aula para você conferir isso.